Fala, torcedor do São Paulo. O Tricolor estreia com derrota na Libertadores, perdeu para o Tajeres 2-1. São Paulo chegou até a diminuir no segundo tempo com o Luciano, que entrou bem no jogo, mas infelizmente não conseguiu pelo menos um pontinho, já não conseguiu nem buscar o empate. Uma derrota, um resultado, que não agrada os torcedores do São Paulo. Vamos dar uma olhada aqui no pós-jogo, pessoal do Linha de Passe da ESPN Brasil, analisando essa estreia do São Paulo e falando do jogo. Deixar os créditos à ESPN Brasil, link na descrição. Deixa o like para fortalecer o trabalho, se não é inscrito, se inscreva. Mas agora, bora pro vídeo, galera. São Paulo estreou na Libertadores com derrota fora de casa para o Tajeres, 2-1. E o Galopo, que entrou bem no segundo tempo, meteu bola na trave, aí no rebote teve o gol do Luciano, falou depois da partida. Vamos lá. São Paulo. Difícil porque no vinimos acá a plantear un partido para empatar el partido, pero realmente no nos duele la derrota porque vinimos a buscar los 3 puntos y infelizmente tuvimos una actuación, yo creo, un poco abajo de lo que normalmente somos y bueno, lo terminamos pagando caro. En el final se fueron con todo por el empate y casi lo conquistan. Sí, la verdad que el segundo tiempo fuimos con más empuje, con más ganas, tuvimos muy cerca el empate, ahí una tajada impresionante que tuvo el arquero de ellos, pero bueno, hacer autocrítica porque no es este el equipo que solemos ser y bueno, y seguir que esto recién empieza. ¿En qué nos sorprendió Talleres? Yo creo que la intensidad, creo que el primer tiempo lo dejamos manejar la pelota innecesariamente y lo terminamos pagando caro cuando estábamos 10 contra 11, que lamentablemente tuvimos 3 lesiones en el primer tiempo y tuvimos que hacer los cambios y eso la verdad que fue una gran mala suerte, pero bueno, no ponemos excusa y vamos a trabajar para dar vuelta a la situación. Muchas gracias. Primeiro, foi uma noite zicada para o São Paulo com relação aos seus atletas, né? Primeiro o Rafinha, que se machucou, já tinha tomado cartão amarelo, se machucou, acabou tendo que ser substituído no começo do jogo. Depois o Lucas Moura também se machuca, 2 jogadores fundamentais nesse time do São Paulo, também tem que deixar o time. E ainda no primeiro tempo, o Wellington Rato se machuca e também tem que deixar o time. E aí, o Carpini ficou naquela, né? Só pode mexer 3 vezes. São 5 substituições, mas só pode ser, 3 vezes. E aí, o que ele fez? O Carpini não faz a substituição para mexer no segundo tempo, para não queimar essa substituição. E o São Paulo termina o primeiro tempo com um jogador a menos. Justamente nesse momento de um jogador a menos, o São Paulo toma o primeiro gol. E aí eu te pergunto, Birner, vai na conta do Carpini hoje? Ou tem muito mais coisa envolvida nessa derrota do São Paulo? Vai na conta dele também. Vamos lá. Primeiro, obviamente opinativo. Eu, no lugar do Carpini, também teria segurado a alteração. Tá. Tá? Essa é a primeira questão. Mas tem coisas aqui que eu não posso colocar apenas na conta do Carpini. Eu preciso olhar para cima do Carpini. Porque a gente teve claramente 2 tipos de competitividade do São Paulo. Uma enquanto o Rames esteve em campo e outra quando o Rames saiu. Eu não vou nem entrar no detalhe da qualidade, porque o São Paulo acuou o Tajeres em vários momentos sem o Rames. Sem o Lucas, sem o Wellington Rato e sem o Rafinha. Ou seja, o São Paulo, com 11 jogadores participativos, 10 jogadores de linha participativos em campo, teria feito um jogo diferente contra o Tajeres. Você quer dizer que o São Paulo atuou com 1 a menos no primeiro tempo? Atuou com 1 a menos. Como vem atuando várias vezes. E mais do que isso, não é só que você atua. O Galopo acabou de falar, faltou pressão. O Rames não faz a pressão. Ele não vai falar claramente, mas é isso. A segunda questão, o Lucas, que é o jogador decisivo da Copa do Brasil, atuando por dentro, que faz muito essa pressão, com intensidade, né? Chegou a deixar o Luciano no banco. Luciano, desde que o Rames chegou ao São Paulo, é muito mais jogador que o Rames atuando por dentro. Antes também, mas só para pegar o período do Rames. O Lucas é obrigado a voltar pelo lado esquerdo para fazer parede do Wellington de lateral, para fazer a proteção, para deixar 2 linhas de 4, para o Rames ficar solto. Né? E é óbvio que o Lucas é obrigado a percorrer espaços maiores, fazer um esforço físico maior. E quando recebe a bola, recebe mais longe do gol. Ou seja, se ele recebe a bola pouco mais perto da área, 1, 2 dribles, ele está na área. De onde ele pega a bola, ele precisa carregar a bola metade do campo. Porque recebe a bola geralmente atrás da linha do meio de campo ou na região da linha do meio de campo. O time faz vários sacrifícios para o Rames jogar. E quem olha o jogo, e eu sentei do seu lado de propósito, colocamos uma lupa ali, o Rames não pressiona, ele não se desloca para receber a bola, ele aceita a marcação com muita facilidade e ele eventualmente volta para trás da linha do meio de campo
para tentar fazer um passe. Ele chegou a cobrar um jogador do São Paulo, que eu não me lembro qual, de fazer a marcação, sendo que ele que deveria fazer. E ele estava no jogador. Ele estava no jogador. E ele reclamou que o colega, ou seja, que abrir tudo. Sim. E quando ele vem atrás para fazer esse passe, o Alisson faz esse passe. O Paulo Maia também faz esse passe. Ele não precisa estar ali. Ele precisa achar o espaço no campo para receber a bola em condições de dar o passe decisivo ou quase o passe decisivo. E ele simplesmente se omite de fazer isso. Porém, o treinador, ele, pelo que eu tenho ouvido nas entrevistas e pelo que dizem alguns colegas, ele tem sido cobrado pela diretoria para escalar o Rames Rodrigues. Então você acha que quem escalou o Rames hoje não foi o Carpini? Eu acho que ele foi, assim, escala ou não escala. É convencido, porque o professor Calçade é um cara gentil, a escalar o Rames Rodrigues. E, repito, tivemos 2 São Paulos. Um com Rames, outro sem Rames. O que não é novidade. O que é sempre assim, ou quase sempre assim, a não ser num jogo pequeno, campeonato estadual, ou num momento de um jogo contra o Palmeiras, tem que deixar para jogadores no começo. Deixaram. Um São Paulo no começo e até ele em campo, outro depois. Eu tenho a impressão, e isso é muito ruim para um time do tamanho do São Paulo, que o São Paulo abaixa a cabeça, e não é o Rames, é para o tamanho do jogador. Só que é só um jogador. É só um jogador. Ele não é o Rames de antigamente. Ele não será o Rames de antigamente. O São Paulo, para jogar com o Rames, ele precisa jogar do jeito que o São Paulo não joga, que não é o jeito que fez o São Paulo ganhar a Copa do Brasil. Tanto é que o Dorival não colocava o Rames. Mas sempre tem uma desculpa. Então agora vai estourar no Carpini, no Diego Costa chegou atrasado, em quem perdeu a primeira bola. Aliás, o Rames não acompanhou no primeiro gol, né? E assim por diante vai seguindo, enquanto o Rames fica jogando até uma hora que, se nada mudar, ele vai sair do São Paulo. Antes do Calçade, dos companheiros, o Muricy Ramalho deu uma entrevista esses dias para o Casa Grande. Eu vi. E a gente tem o trecho, onde ele fala sobre o Ramos. Acho importante colocar esse trecho agora. Explica bem. Porque explica bem e tem muito a ver com o que aconteceu hoje. Vamos lá. Eu fico ligado, porque eu gosto de ver ele jogar. Eu gosto de ver ele jogar. Eu também fui um dos caras que contratou ele. Eu e o pessoal todo lá. Ele, o Lucas, a gente... O treinador tá vendo também. O treinador tá vendo também e ele vai começar a jogar. Porque... Mais tempo ou titular? Não, mais tempo. Titular. 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 Porque é difícil, nós somos um jogador, Casão. Pô, se o cara me dá 15 minutos, 20 minutos, é difícil para me mostrar, cara. Sabe, a gente tem que ver todos os lados, sabe? Tem que ver o lado físico dele, que o treinador pensa, mas eu também tenho que ver o lado do jogador, sabe? Então, mas eu acho que só uma coisa convence o treinador, é jogar. E quando ele vai para lá, ele joga. Agora jogou 73 minutos, né? Mas ele hoje não conseguiu convencer. Pois é. E hoje ele teve quanto tempo de jogo? Até ser substituído? 20 segundos. Né? 63, eu vou ver. 19 do segundo. Pronto, é isso. 65 minutos ele teve para mostrar. E aí o São Paulo entrou em campo depois. É o seguinte, a gente... com o Rames, foram 2 times diferentes, com o Rames e sem. Sem o Rames, coincide, você tem que entender o cenário do jogo, um 2-0 no placar, a posse de bola no São Paulo foi 71% no segundo tempo, uma certa tendência do adversário a defender a sua vantagem. Então, deixar a bola com o adversário. Mas, sem o Rames, o que você vê é um São Paulo com mais mobilidade e todo mundo tentando dividir as tarefas, porque é assim que o São Paulo ganhou a Copa do Brasil, é assim que o São Paulo ganhou a Supercopa do Palmeiras, é assim que quebrou o tabu no Clássico e depois parou. Que é todo mundo fazendo o que precisa ser feito. Quando você tem um cara que a bola tá lá, mas não, tem que sair de lá, vir até aqui no pé dele, porque é ele que vai levar a bola ele que vai decidir. Aí a bola sai daqui, tem que ir no pé dele, ele vai decidir. E o que ele faz? Ele dá passe entre linhas o tempo todo, e isso ele é bom. Sim. Só que qual é o fruto disso no time de São Paulo? Simplesmente não existe. Qual o preço que o São Paulo paga para tentar isso? Que existe um São Paulo hoje com mais tempo, um São Paulo melhor sem ele, isso é fato. Os fatores, isso depende 100% da presença do Rames. Toda vez que ele não tiver, vai ser melhor? Talvez não seja assim. Mas o fato foi melhor. Foi melhor e poderia ter saído até com empate. Porque os 2 jogadores que entraram, né, quando ele saiu, fizeram a jogada. Aliás, eu teria entrado já com o Galopo. Lembrando que o Galopo não estava em campo contra o Novo Horizontino para cobrar o pênalti, porque o Rames estava. Ele tem um jogo na Colômbia, assim,
tomar algum cuidado, né? O que é a seleção é super importante, o que ele representa para a seleção, o tempo que ele joga lá e transportar essa realidade para o São Paulo. Isso ninguém conseguiu fazer, nem o Rames, que talvez seja um dos grandes interessados nisso, transportar a sua realidade da seleção para o São Paulo. Não conseguiu fazer isso. Então, essa fala do Muricy, ela é... O que a gente falou aqui quando está... Que como seria quando o Muricy é técnico, se um diretor acima dele desse uma entrevista dessa? Como o Muricy, a gente sabe o perfil do Muricy. Claro. Que é um cara que merece muito respeito, sério, honesto. Ninguém está discutindo isso. Sim, um cara que é tricampeão brasileiro, não sei isso. Divergimos de opinião, mas faz Só parte. que ele, no lugar do treinador, ele sairia, daria uma voadora no dono da entrevista. Só que hoje ele é o dirigente. Mas é um São Paulo que não realmente foi diferente, foi melhor sem o Rames. Eu só acho, embora eu concorde com os companheiros de maneira geral em relação ao São Paulo com e sem o Rames, e a esse desejo, esse comichão para escalá-lo como titular. Comichão. Porque é meio isso, né? Essa loucura de que Bela palavra. É um jogador cuja qualidade técnica a gente conhece, é um jogador que tem uma grife enorme e existe um desejo, inclusive, de grande parte da torcida que ele seja titular. Embora eu concorde com tudo que o Calçado e o Birner falaram de maneira geral, eu não acho que o São Paulo perdeu o jogo de hoje porque jogou com o Rames até os 19 minutos do segundo tempo. E aí é olhar para alguns fatos específicos. Olhar para o fato de que, primeiro, o São Paulo perde 3 jogadores por lesão no primeiro tempo, isso é muito pesado. O São Paulo, ainda com o Rames no primeiro tempo, a partir dos 20 minutos, estava jogando até mais do que o Tajeres. Brilhareco. Até mais. Brilhareco não, mas assim, o Tajeres ele foi melhor indiscutivelmente no jogo durante 20 minutos. Os 20 minutos iniciais. Depois, o São Paulo equilibrou o jogo, estava até um pouco superior e com o Rames dentro de campo. Eu não estou dizendo que o Rames jogou bem, eu só não consigo atribuir a derrota à presença dele. E acho que assim, e aí tem os contextos, porque de fato, na hora que as mudanças são feitas, né, 1 minuto depois, não dá nem para afirmar que aquilo foi uma consequência do volume de um jogo coletivo que melhorou imediatamente por conta da... Não, mas melhorou, não melhorou? Não. Melhorou, mas o que eu estou falando assim, na primeira bola do Galopo ele chuta na trave. Sim. E na primeira bola do Luciano ele põe para dentro das redes. E também é normal que quando você está perdendo um jogo por 2-0 e faz um gol, o panorama do jogo vai mudar. Então eu acho que tem uma série de coisas ali que justificam o roteiro dessa partida, né, a maneira como a partida transcorreu. Repito, acho que ainda com o Rames em campo, o São Paulo já tinha melhorado a partir dos 20 do primeiro tempo. Não estou defendendo a titularidade dele, eu entendo que os companheiros estão falando, só acho que eu não consigo pôr na conta, atribuir à presença do Rames Rodrigues dentro de campo essa derrota na Libertadores. André. As coisas são misteriosas, né, sobre o Rames Rodrigues, desde que ele chegou. Ele até hoje aparentemente não tem condições físicas de jogar uma partida inteira com intensidade, alto nível. Aí quando eu falo alto nível, eu não estou falando um cara que corre sem parar, marca, se desmarca, pega a bola, dá sempre um passe interessante, chega para bater, faz gols de fora da área. Eu não estou falando disso. Eu estou falando do nível dele. Eu estou falando do que se espera de um jogador como ele, aquilo que ele já mostrou. Se alguém achava que o Rames Rodrigues seria no São Paulo o jogador que brilhou pela seleção colombiana nos áureos tempos, Copa do Mundo no Brasil, etc., está errado, está equivocado, está esperando algo que não vai acontecer. O tempo passou, as últimas amostras da carreira dele, em determinados centros onde um jogador em declínio não fica mais, são claras, não permitem confusões. Agora, ele deseja estar aqui e contribuir? Essa é uma pergunta que ninguém respondeu. Ele ficou nem porque ele. não tinha opções, não deu a né? impressão, né, André? Tem uma história mal contada de rescisão contratual. Uma semana depois, isso é muito estranho, uma semana depois, um pedido de desculpas que nunca foi visto também e quero me dedicar, quero conquistar o meu lugar em campo. Depoimentos de jogadores do São Paulo, de que ele não treina. Só um parênteses sobre isso, André, porque eu não sei se você chegou a ver, e a gente estava ao vivo, a gente mostrou o jogo da Colômbia na ESPN, e mostrou ao vivo a entrevista dele. Falando em jogar em outro lugar. Ele falando em voltar Isso, para a Espanha. Fazendo sua campanha. Então, assim, só para reforçar o que você está dizendo. Fazendo sua campanha. No ambiente da seleção, ele se sente confortável, estimulado, com seus companheiros,
uma comissão técnica muito provavelmente que respeita hierarquicamente o nome que ele tem, o que não aconteceu aqui no São Paulo, e eu nem sei se deveria acontecer, porque ou tem produção ou não tem. Sim. Quando existe produção, a paciência é maior, o tratamento é outro. Não existe nenhuma mentira maior no futebol do que aquela que diz que todos são tratados da mesma forma. Nunca foi assim e nunca será. Mas, primeiro, ele quer. Segundo, se ele não treina tanto quanto os outros, como que alguém imagina que ele vai jogar? Se joga como se treina. Então, hoje ele jogou 65, o Muricy pro Casão falou, ele já jogou 70 e tantos. Os momentos em que ele fez diferença foram em trechos curtos de jogos. E o Vitor falou sobre times menores, partidas contra equipes pequenas. Com exceção Palmeiras, que teve um bom momento no jogo. Palmeiras, ele entrou, aquele jogo fatídico da confusão toda com o Abel tal. E precisa falar, né? Do português de merda. Não pode esquecer isso aí. Mesmo porque o pedido de desculpas banaliza o que é um pedido de desculpas. Fizeram acordo. Isso virou uma multa. Eu peço desculpas e os meus jogadores não cumprem punições, tudo se transforma aqui num grande arranjo. A gente não pode esquecer isso em nenhum momento. Mas aquele jogo, quando ele entrou, ele era o melhor em campo. Mas assim, de longe. Então, o que explica isso? Acho que naquele dia nós estávamos aqui no Linha de Passe. Falei, a diretoria do São Paulo precisa explicar. Não é o Carpini e não seria o Muricy se fosse técnico quem deveria explicar o que acontece com o Rames no São Paulo. Por que um jogador dessa capacidade não joga? Porque o time é melhor sem ele. O time é melhor sem ele. Sim. Por que não se tomam providências para que o time seja melhor com ele? Só porque ele não treina? Só porque ele aparentemente não quer, está confortável com o salário que ganha? Pensando no futuro, talvez voltar a jogar na Espanha. Será que é isso que ele está aqui deixando o tempo passar? Bom, na Espanha, tem uma coisa que tem que ser... Se ele voltar para a Espanha, vai ser um time bem pequeno. Claro. Então, quando ele manifestou esse desejo de voltar à Espanha, ele manifestou o desejo de voltar à Espanha claramente com todas as letras. Depois a gente até brincou, a gente estava no SPNFC, a gente até brincou. Obviamente ele não sabe que essa entrevista estava ao vivo para o Brasil, né? Porque, claro, depois ele sabe que as coisas elas são recortadas e vão para as redes sociais. Que ele sabe. Não, mas assim... Claro que ele sabe. Ele talvez tenha até pedido, está ao vivo para o Brasil? Sim, então eu falo. Claro, porque eu não imagino que assim, ele sabe que isso não vai agradar o torcedor também. Não abalou muito, eu acho que a moral dele, aparentemente, aquela declaração, de qualquer forma. Agora, eu acho que é preciso considerar também a possibilidade dele... E por isso esse clamor pela titularidade, para mim, é uma loucura. Mais do que a utilização ou não utilização do Rames, porque eu acho que, de fato, tendo a qualidade técnica que ele tem, para determinados momentos dos jogos, tá? Ele pode ser útil. Mas isso eu concordo. Ele é um cara que pode ser muito útil para o São Paulo. Agora, essa coisa que ele tem que ser titular, vale lembrar, o jogo da Colômbia, isso é ruim para o São Paulo. Todo mundo... lembrando e dizendo, olha aí o que ele joga. Ele entra no intervalo do jogo. Exato. Na seleção colombiana, ele também entra no intervalo do jogo. Então, no jogo mais difícil... Existe uma questão física... No jogo contra a Romênia... Que talvez o impeça de jogar 90 minutos. Na data FIFA, no segundo jogo, a Romênia. No primeiro, a Espanha. No jogo mais difícil, Espanha, vitória da seleção colombiana, que foi muito bem. A Espanha com outro time, deixando seus, teoricamente, titulares para jogar contra o Brasil. O Rames não entrou titular contra a Espanha, no jogo mais difícil. Aquele que a seleção colombiana elegeu como o seu foco na data FIFA, fica no banco, amigo. Isso aqui é um jogo que requer coisas que você não pode oferecer. Né? Entrou no segundo tempo, fez a jogada até, num contra-ataque, jogado o gol. O que o seu senso comum amanhã vai malhar mesmo é essa decisão do Carpini. Sim. Que é a espera? Sim. Isso aí vai ser o foco da discussão geral, certeza. É 60%. Certeza. Só para entender, alguém discorda do programa Carpini que você aqui? ligar a televisão, você vai ver isso. Alguém discorda do Carpini? Sobre esperar o intervalo? Eu concordo com a decisão do Carpini. Não há explicação para gastar a substituição antes do final do primeiro tempo. Porque ele ia queimar o cartucho e ele não ia poder mais substituir. Isso prejudica o time. Isso nas mudanças que recolocaram o São Paulo no jogo. Não, e é bom lembrar. Ele teve. Exatamente. Assim, ele faz, evidentemente, ele segura a substituição, porque senão ele não ia poder mexer no segundo tempo e poderia até alguém se machucar e ele não ia poder fazer uma outra mudança no meio do segundo tempo. Mas isso tudo é... Tá aí, torcedor do São Paulo, o pessoal falando dessa partida aí, da estreia da Libertadores contra o Talleres. Infelizmente a vitória não veio, São Paulo estreando com derrota.
É um time que passa, né, por esse... Hoje, né, mais uma vez aí, sofrendo com problemas de lesões. O Ratton, que saiu ali no início do jogo. O Lucas também, né, outro jogador. O São Paulo já não estava... O Carpini já não tinha colocado o Caleri, mas também por problemas ali de lesões, não está 100%. E o São Paulo vem convivendo, né, com isso esses últimos dias, né, muitas lesões. E hoje, infelizmente, ali já no início da partida, o Carpini já teve que mexer do time. Luciano entrou até bem no segundo tempo, tanto é que fez o gol, mas o São Paulo não conseguiu buscar pelo menos um pontinho, né? O empate seria um ótimo resultado. Até pressionou bastante no segundo tempo, teve chance, mas não conseguiu fazer o gol do empate. O torcedor com certeza que vai criticar o Carpini, não coloca a culpa toda no Carpini. Os jogadores também têm parte da culpa do time não estar rendendo um bom futebol. O Rames, que era aí pedido, né? Muita gente pedia, né, o Rames para o Carpini, né, colocar o Rames de titular. Hoje ele teve essa oportunidade, mas não conseguiu fazer um bom jogo, né? Nos dois amistosos pela Colômbia, ele jogou bem, mas no São Paulo é engraçado, né? Ele não consegue jogar um bom futebol. Mas agora é trabalhar, né, para a próxima rodada aí da fase de grupo, semana que vem, contra o Cobressal, no Morumbi. O São Paulo buscar, quem sabe, nessa recuperação na próxima rodada aí da Libertadores. Deixa a sua opinião nos comentários, deixa o like, valeu galera e até o próximo vídeo.